Olá pessoal, tudo certinho com vocês? Vamos revisar o conteúdo de esportes de marca? Então, a gente sabe que essa classificação é uma classificação muito simples, até porque quando a gente lembra do nome esporte de marca, a gente sabe logo que essa é uma classificação que vai comparar a marca dos atletas. E essa comparação vai ser medida em tempo, distância ou peso. Vai ser sempre comparado. E lembra que sempre tem uma ligação muito grande com aquele aspecto de recorde, quebrar os recordes. Nessa classificação, nos esportes de marca, é mais importante você quebrar um recorde do que você ser campeão, propriamente dito. Se você consegue quebrar um número, você vai fazer bem mais sucesso do que se você for o campeão dessa modalidade. Quando a gente pensa em esporte de marca, a gente lembra logo das provas do atletismo. E isso acontece porque o atletismo é o esporte base do esporte de marca. Todas as suas provas, elas são de marca. E aí tem as provas de corrida, as provas de salto, lançamento, arremesso e a marcha atlética. Todas elas, no final, o resultado vai ser comparado para saber quem foi que ganhou. Seja se saltou o mais alto possível ou se percorreu a distância no menor tempo possível. Vai ser sempre comparado o resultado dos atletas que competiram para saber quem foi que se deu bem, quem foi que se deu melhor, na verdade, quem conseguiu quebrar o recorde. Para vocês terem uma noção, o atletismo é o esporte olímpico mais antigo da história. E tem até uma frase que diz que haveria Jogos Olímpicos somente com atletismo, mas jamais haveria competição sem ele. Então isso mostra o tanto que o atletismo é importante, não só para o esporte, mas para os Jogos Olímpicos. Como a gente viu, essa modalidade esportiva ela é separada em provas. Existem as provas de corrida, as provas de salto, as provas de lançamento, de arremesso e a marcha atlética. As provas de corrida, elas são divididas em duas categorias, as rasas e as com barreiras ou obstáculos. As corridas rasas, elas são aquelas que não tem nada para atrapalhar o percurso do atleta ou da atleta. São aquelas que acontecem na pista de atletismo e até fora dela, no caso das de longa distância. Já as corridas com barreiras, diferente das corridas rasas, elas possuem obstáculos, que, como a gente viu, são as corridas com barreiras ou de obstáculos. Os atletas ou as atletas vão precisar ultrapassar esses obstáculos durante o percurso. E nessas provas, elas são divididas em femininas e masculinas, cada uma com sua especificidade. A feminina vai ter uma barreira de tamanho específico, e a masculina de tamanho específico. Nessas, existem essa separação em relação às provas femininas e masculinas. Outra prova do atletismo é a prova de saltos, e os saltos são divididos em saltos verticais e saltos horizontais. A gente já conversou bastante sobre isso, né? Os saltos verticais são aqueles onde os atletas ou as atletas, eles tentam ir o mais alto possível. Vertical, quer ir o mais alto possível. E a comparação vai ser quem conseguiu saltar mais alto. Os exemplos de saltos verticais são o salto em altura e o salto com vara, que são bem semelhantes. A diferença entre um e outro é de fato a vara que é utilizada. E o salto horizontal é aquele que quer ir o mais longe possível, o mais distante possível, que aí a avaliação vai ser quem conseguir chegar mais para lá. Os exemplos são o salto em distância e o salto triplo, que assim como nos saltos verticais, também são bem semelhantes. A prova acontece da mesma forma. A diferença é que no salto triplo, os atletas e as atletas dão 3 passinhos antes de executar o salto.